E o que é bastante interessante também nessa história, enfim, que é algo bem bonito, que o profeta Elias, o profeta Eliyahu, ele fez um Corban que era fora de Jerusalém. Fez em Hara Carmel. Fez no Hara Carmel, que é o Monte Carmel. Isso aí, existe uma lei conhecida no judaísmo, que antes que o primeiro Beit HaMikdash ele foi construído, então você poderia fazer uma bamá, poderia fazer um altar e lá sacrificar o seu sacrifício. Mas depois que o Beit HaMikdash foi construído, aí já seria proibido você fazer qualquer tipo de sacrifício fora do local escolhido por Deus, que é o Beit HaMikdash, em Jerusalém, fora do templo sagrado. E aquele Eliyahu Hanavi estava depois da construção do primeiro templo, e mesmo assim ele está, enfim, optando, ele acaba está fazendo um sacrifício fora do templo sagrado, fora de Jerusalém, no Monte Carmel. E como pode ser isso? Então isso é baseado em uma lei que nós temos na Torá, que existe a permissão para um profeta, para ele, através Deus permite para ele, momentaneamente, para ele fazer algo proibido. Chama Horat Shah. A Torá fala para a gente essa ideia, que o profeta, se o profeta ele vem, como a gente pode saber se o profeta é um profeta falso ou verdadeiro? Se ele vem mudar uma coisa para sempre, uma alahá da Torá para sempre, mudar uma lei de Moisés para sempre, aí isso é falso. Mas sim, a pessoa chama de dar permissão, quer dizer, já na Torá existe essa possibilidade em que o profeta tem esse direito, quer dizer, através da profecia, assim, Hashem está falando para ele, se chama Mahorat Shah. Hashem está falando para ele neste momento que o quê? Que Hashem está falando para ele que ele deve fazer isso, que ele pode fazer essa proibição da Torá. E momentaneamente é permitido sim, através da profecia, que a pessoa faça então uma proibição. Chama Horat Shah, que Hashem está falando, olha, você pode fazer, neste momento você deve proceder dessa maneira. Você pode fazer isso. Isso é uma lei da Torá, algo forte na realidade, mas é uma lei da Torá que o Hashem ele dá essa permissão, enfim, ele fala que isso aqui que o profeta, através do profeta, ele fala para o profeta o que ele deve fazer, e tem essa possibilidade de Hashem naquele momento querer que ele faça uma coisa momentaneamente que fosse contra uma lei estabelecida pela Torá. Aqui no caso, é uma lei estabelecida que não pode fazer o Corban, o sacrifício, fora de Jerusalém, mas que neste momento, nessa ocasião, nessa situação específica, seria permitido para o profeta Elias, para ele fazer isso. Hashem falou, incumbiu ele, enfim, de fazer isso momentaneamente, deu essa permissão momentânea. Isso, por que isso é muito bonito? Porque isso é muito interessante. E faz muito sentido, né? Também. O quê? Vai poder fazer isso? Isso. Tá bom. Então, é algo bem interessante. Porque se a Torá ela é estatuto perpétuo, né? É sempre... Exatamente. Por isso não pode mudar para certo. Exatamente, certo. Aí vem a pergunta um pouquinho, né? Sim. Porque essa é uma ideia muito... Mas, enfim, que pode comer tarefa agora. Enfim, quer dizer, momentaneamente poderia comer enfim, algo forte. Mas a pergunta é que será que só um profeta, seria somente um profeta poderia fazer isso? A princípio, somente um profeta. Horat Shah seria somente um profeta, mas enfim, eu não sabia. O que, comer ou decretar? Não, qualquer coisa. Não, Qualquer um dos dois. Fala, olha, agora nesse momento a Hashem quer que a gente faça tal coisa. Uhum. Será que só um navi, só um profeta que poderia fazer? Uma das ideias que nós temos enfim, que o Hassidismo, né, que o Hassidismo trouxe, por assim dizer, não, mas que o Hassidismo trouxe foi rezar tarde. Rezar tarde aí pode significar terminar a reza mais tarde, enfim, iniciar a reza mais tarde. Mas quando eu falei que ele trouxe, significa obviamente foi uma não simplesmente
A ideia seria a reza, que o Hassidut trouxe a importância de rezar, a importância da pessoa ela se dedicar para a reza, como a gente trouxe do primeiro Rebbe de Chabad, enfim, que escreveu que a pessoa, no momento que ela está se conectando com Hashem, enfim, é uma mitzvah muito grande, enfim, a conexão, a dveikut com o Criador, e entrar num certo êxtase, né, num transe de conexão com Hashem, isso é algo muito especial, algo que até aí ele falou, da outra vez eu acabei não completando a Halachá, mas de qualquer maneira, para alguém que já estudou toda a Torá, enfim, ele seria mais elevado ele entrar agora nesse transe, ele entrar agora ele se dedicar a essa dveikut, do que ele fazer a Hazará, do que ele continuar estudando Torá, uma vez que ele já estudou a Torá inteira. Para uma pessoa dessas, enfim, então essa dveikut ela vem antes do que a continuação do estudo. Mas se a pessoa ainda não terminou a Torá, quer dizer, não estudou a Torá inteira, não estudou o Talmud inteiro, enfim, então ele deve sim primeiramente estudar a Torá para depois ter essa dveikut. Mas de qualquer maneira, a Hassidut trouxe muito essa ideia de dveikut, de se conectar. E isso acabou tendo como efeito colateral, ela trouxe acabou trazendo a ideia de rezar tarde, a ideia de acabar, enfim, de se prolongar na reza e acabar, obviamente, às vezes, acabar, então, entardecendo um pouquinho o horário da reza. Qual seria o problema disso? O problema disso é que a reza está substituindo o quê? Korban. Uhum. O sacrifício. E é conhecido que sacrifício tem horário. O sacrifício tem horário. A Torá é muito limitada. Tem até horário do Shema, horário do Korban tem que ser de manhã, até a quarta hora do dia, enfim. Tem horário para se rezar. Em último caso, até meio-dia. Até a sexta hora, que seria meio-dia, mas a princípio tem que ser até a Lahaya, que vai até a quarta hora. Uma discussão na Mishnah, se vai até a gente depois pode trazer a Mishnah, mas Rabi Uda fala até a quarta hora do dia você pode rezar. E Chachamim falou até meio-dia. Lahá dessa vez é como Rabi Uda, não como Chachamim. Apesar que Chachamim em geral são a maioria, Lahá é como eles, nessa vez Lahá é como Rabi Uda, que é só até a quarta hora do dia. Em último caso, se você não fez, você pode rezar até a meio-dia, sexta hora. E aí a quarta hora do dia vai ser por volta de umas 10 horas, enfim, depende de cada dia. Tem que ver nos horários. De qualquer maneira, então quer dizer que a Torá, enfim, estabeleceu horários. E aí se traz, enfim, como pode ser que o Hassidismo trouxe algo que é proibido. Enfim, você terminar a reza mais tarde e às vezes até começar a reza mais tarde. Enfim, tinha alguns que se prolongavam, acabavam a reza mais tarde, e outros que também só tem um horário para terminar o Shmoneh Esrei, para terminar a Amidah. E outros que até, enfim, ficavam estudando e se conectando, e até começar a reza já passava o horário, então já iniciavam a reza já depois. Então é uma questão, enfim, obviamente bastante discutida, enfim, mas já se escreveu muito sobre isso, e os próprios rabinos, os grandes, enfim, o José Miloblin, vários rabinos, enfim, escreveram a respeito dessa permissão, por assim dizer, dessa ideia do Hassidismo, desse conceito que o Hassidismo trouxe de se prolongar na reza a ponto que isso iria iria incorrer em atrasar o horário da reza, em passar do horário permitido para a tefilá, para rezar. Uhum. Aí eu escutei, enfim, uma das... José Miloblin também tem algo muito forte a respeito, enfim, que ele escreve algo que é algo forte, enfim, algo, quer dizer, palavras de difíceis compreensão para alguém que vai estudar o Talmud, vamos falar assim, de forma de lei, de forma talmúdica, ele faz algumas fala palavras que são fortes, que são, enfim, que um tzadik poderia falar essas palavras, mas que se não, enfim, ficam coisas que enfim, será que pode, será que não, como pode ser uma, agora não estou lembrando, depois eu vou enfim, palavras que realmente como pode ser que poderia, isso foge um pouco da Halachá, quer dizer, que aquilo que ele respondeu, enfim, fugia um pouquinho da Halachá, mas obviamente um tzadik, e aqui no caso eu estou trazendo isso porque existe um pouco essa ideia que estavam falando que é Horat Sha'ah, enfim, que teve um tzadik, enfim, que teve uma grande pessoa que falou que naquele momento era uma Horat Sha'ah, enfim,
uma mitzvah dos céus momentânea e temporária, que agora a gente pode rezar, e mesmo que isso vai ultrapassar o horário da reza. Algo forte, enfim, quer dizer, a princípio isso só um Navi poderia fazer, um profeta, mas enfim, agora aqui a gente está vendo que foi trazida essa ideia de Hurat Shah, de falar que a geração do momento, como fala, a geração do momento e a mitzvah do momento é a reza, a gente se dedicar, se conectar com a Hashem, e por isso seria permitido momentaneamente, temporariamente, não pode mudar a regra, tem horário, mas que momentaneamente, para essa geração, quer dizer, a geração do momento, ela precisa dessa reza, esse é o trabalho dela, esse é o serviço a Deus, o serviço a Deus principal deles, a forma como eles se relacionam com Hashem, é trazido pelo Arizal. Isso tem a ver com uma ideia que é trazida no Tânia. Nós temos três mitzvot, três pilares, né, no judaísmo. Quais são os três pilares? Seria os korbanot, sacrifícios, que hoje em dia foram substituídos pela reza, a Torá, o estudo da Torá, e tzedakah. Mitzvah, que já é chamado de tzedakah. Qual desses três é o mais importante? Então tem o Alter Rebbe no Tânia, ele tem uma carta, na carta 9, ele fala uma coisa, na carta 9 ele fala uma coisa, depois no final, no Kuntris Acharon, no final do Tânia ele escreve uma outra coisa. Uma vez ele fala que é a reza, ele traz do Arizal, que hoje em dia o trabalho principal é o trabalho da reza. Lá ele está falando que, porque antigamente o trabalho principal era o trabalho do estudo da Torá, na época dos Tanaim, na época do Talmud, o trabalho principal era o trabalho do estudo da Torá. Hoje em dia, traz do Ari, que é o trabalho da reza, conexão com hoje ou na época que ele escreveu? Não, mas a partir na época, mas quer dizer, hoje significa, ele se referia a partir do momento que a partir do momento do Arizal. A partir dali teve um enfoque diferente. Um enfoque não era talvez tanto mais do estudo da Torá, mas talvez sim na tefilá, na reza. Mas é importante não compreender essas palavras de maneira equívoca, que na verdade essas palavras não quer dizer na realidade porque o estudo da Torá é uma mitzvah que o Mishnah fala que não tem nada como o estudo da Torá. Então sem dúvida é importante não diminuir, enfim, não falar, então quer dizer, não tem tanta importância o estudo, então eu vou focar mais na reza e acabar, enfim, não estudar. A importância do estudo, ela tem um peso de mitzvah da Torá, enfim, mas o foco talvez ficou que é forte a tefilá, a reza. Enfim, a ideia da reza, o estudo da Torá tem que estar permeado pela ideia, pelo conceito da reza, que é a dveikut, que é a conexão com o Criador. Não só estudar, enfim, intelectualmente, mas hoje em dia, uma vez que a Kedushá, que a santidade diminuiu, para a gente conseguir alcançar, obter, conseguir entrar mais profundo na Torá e ver a Kedushá, a santidade da Torá, para isso é necessário ter o trabalho da reza, que é o trabalho do serviço a Deus, que conecta a gente com o Criador, que é o trabalho do coração, que a gente sente de forma mais profunda essa santidade no momento da reza. E por isso, mais do que eu falar assim na Torá, pelo menos no nosso nível, eles estavam num nível que eles estudavam Torá e enfim, não tinha nada, quer dizer, como se fala, através que eles usavam a Torá, isso já elevava a coisa que eles estavam estudando. Ou seja, se eles estavam estudando alachot de pão, por exemplo, então o fato de eles estudarem alachot de pão já elevava o pão. Eles estavam estudando alachot de coisas kasher, isso já levava aquilo que eles estavam fazendo, o objeto, o sujeito sobre quem eles estavam estudando, sobre quem eles estavam discutindo. Quer dizer, existia aqui uma luz muito revelada na Torá que eles estavam estudando. Hoje em dia a gente estuda a Torá, super importante, só que talvez a gente acaba pegando só a parte física, material, só a parte externa, e ao lado o lado interno da Torá, para o nosso nível, a gente acaba não conseguindo enxergar, por causa dos nossos olhos, da forma como a gente compreende. A gente acaba compreendendo só coisas físicas e não coisas abstratas, não santidade. Então, para nós, o trabalho da reza é justo o trabalho onde a gente consegue sentir esse abstrato, a gente está naquele momento se ocupando com isso, trabalhando esse aspecto de sentir a santidade, de poder se conectar com Hashem. Então, por isso, Tefilá é mais revelado o Criador. É o momento do coração, o momento
do sentir, do sentir, o momento do sentimento. Então, por isso, a gente deve fazer um enfoque na reza. E ele escreve que aquilo que está escrito, que Talmud Torah Keneged Kulam, isso que está escrito que os da Torá é como todas as mitzvot, isso se referia à época dos Tanaim, como eles estudavam Torá. Mas, sem dúvida, que hoje em dia significa que para a gente poder chegar nesse nível, enfim, que a importância do estudo, que o estudo tenha esse efeito, que o estudo tenha esse nível, é através que a gente faz a gente se foque e dedique tempo, se esforce, enfim, se empenhe na ideia da reza, né, na ideia do coração. Outro local ele fala que é tzedakah, que tzedakah é mais importante. Então fica uma certa contradição, tzedakah ou tefilá. Enfim, tzedakah ou tefilá. De qualquer maneira, a ideia que a gente está falando é que a gente chegou nisso daqui. A gente está falando sobre o profeta Elias. O profeta Elias, eu queria falar, bom, mas o que eu queria falar na realidade sobre o profeta Elias era que, então, em geral, então, sim, a gente começou, a gente trouxe... Começou falando que temporariamente a gente pode mudar. Certo, eu comecei a falar sobre Horat Shah, certo, sobre a ideia de... temporariamente pode mudar. E eu trouxe essa ideia, enfim, quer dizer que por isso a Hassidut, ela trouxe essa mudança, por assim dizer, essa mudança, enfim, que o foco da reza. Falar que o principal é o foco da reza, que é o principal da nossa geração, o principal trabalho, enfim, é esse trabalho da reza, de se conectar, de sentir essa Kedushá, de se conectar com Hashem, de ter essa conectividade, enfim, sentir isso, e por isso então, e por isso, de acordo com isso, então, teve essa mudança que foi permitido, enfim, Horat Shah, de você atrasar o horário da reza. Algo que é difícil de se dizer, enfim, porque, como a gente vai falar aqui, existe uma mudança aqui, um profeta poderia falar isso, mas, enfim. Mas, pelo menos, é trazido essa ideia, pelo menos parecida, enfim, que teve o momento da geração, o momento a partir do Arizal, enfim, que teve uma diminuição, talvez no aspecto de visão. Conhecido e famoso que o Arizal, né, está escrito que ele conseguiu chegar e alcançar níveis que nem Moshe Rabbeinu alcançou. Aí a pergunta óbvia a pergunta do Tânia, como você pode falar que o Arizal chegou num nível que Moshe Rabbeinu ele não alcançou? Se está escrito na Torá que o maior profeta de todos foi Moshe Rabbeinu, então não tem como o Arizal ultrapassá-lo. E a resposta do Tânia é que, obviamente, que depende, existem algumas formas de como alcançar alguma coisa, né? Muito sim, assim como na parte, existe uma forma de você alcançar algo através da visão, e existe uma outra forma de você alcançar algo através do intelecto. Então, uma coisa é você usar a matemática para alcançar algo. Então, a matemática, ela não é física, ela é simplesmente teórica. E outra coisa é você alcançar algo através da física, que é algo que é palpável, que se manifesta na nossa realidade. Então, Moisés, ele ao nível, obviamente que a visão é muito mais forte, muito mais real do que o intelecto. Então, Moisés, ele via as coisas. Então, no nível de visão, ninguém chegou a ser mais do que o Arizal. Ninguém chegou mais do que Moshe Rabbeinu. Mas no nível de compreensão, de alcançar através do intelecto, isso o Arizal alcançou mais do que Moisés. Entendi. Porque ele conseguiu alcançar coisas em níveis mais espirituais, mas não foi no nível de visão. Não foi no campo, no âmbito de visão. Foi só através do intelecto. Ele conseguiu entender isso daqui, conseguiu acessar intelectualmente, mas não acessar através da visão de forma real. Então, por isso, teria essa diferença, e uma diferença muito interessante, na verdade, porque isso mostra bastante, na verdade, a diferença daquilo que é o que nós vivemos, A gente pode, e sem dúvida que é muito importante a gente ter uma mescla entre o Arizal e Moisés. Em outras palavras, porque a Hassidut, o Arizal, trouxeram para a gente uma revelação intelectual, uma revelação então a gente estuda, por exemplo, a Hassidut, ou estuda a Kabbalah,
a gente fica perplexo, enfim, é algo que realmente faz muito sentido e é algo muito bem elaborado, enfim, tem toda uma conexão, tem toda aqui você vê que incrível, você vê uma coisa magnífica, que incrível esses níveis e que... mas a pergunta é o quanto isso daqui vai para o nível da visão. Quanto isso daqui vai ficar no nível só intelectual, que você vê, que você estudou e você compreende, você, enfim, tá de uma certa maneira saindo de si, vamos chamar assim, para poder se conectar com aquilo. Então, porque você tem uma vida, mas você vê toda essa... E você tenta, obviamente, você tenta fazer com que a sua vida seja também de acordo com isso, mas só que você tem que sair um pouquinho de si. As palavras, na verdade, você tá fazendo algo que, na verdade, não se manifesta de maneira realista, vamos falar, na realidade física da sua vida. Você vive... São conceitos abstratos que a gente alcança através do intelecto, mas não através da visão. Então é algo, quer dizer, não é tão palpável. Moisés ele simboliza justamente essa ideia de palpável, algo que era físico, ele via, ele literalmente conseguia enxergar. O sobrenatural para Moisés fazia parte era que nem ele via o sobrenatural como a natureza. Uhum. Então, quer dizer, para Moisés era muito mais, como a gente vai chamar, muito mais intenso, mais forte aquilo que ele vivia. No Arizal, ele alcançava aquilo, mas era através do intelecto. A gente consegue trazer algum exemplo para isso? Bom? Tá bom. Não, tudo bem. Mas isso é bastante interessante. Acho que a Anamatra, isso eu percebo bastante na ideia, enfim, projetar mesmo, né? Tipo, um projetor, né? Tipo, por exemplo, ele entende, ele é um produtor de filme. E aí ele idealiza fazer um filme. Ele criou tudo aqui na cabeça dele. Certo. Porque ele estudou e ele sabe como que vai fazer. Aí ele faz, ele já está tudo aqui montado na cabeça dele, mas ele não coloca no